Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais são as três perguntas, ou uma das perguntas, né? Três das perguntas que eu faço na entrevista inicial com os meus orientandos nos processos de orientação profissional de carreira. Se você já atendeu um processo de orientação profissional, provavelmente você conhece aquela sensação de querer fazer a pergunta certa no momento certo, para a pessoa certa, mas corre o risco de ficar sem saber o que perguntar e como perguntar. Então fica comigo se você tem essa dúvida do que fazer, do que perguntar, como perguntar na primeira sessão de orientação profissional de carreira, que nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dessas perguntas. Eu selecionei pelo menos três, tá bom? Afinal, a entrevista inicial ela costuma gerar uma dúvida muito comum entre os profissionais que estão começando na OPC, que é o que eu preciso descobrir nessa primeira conversa, o que eu preciso saber do meu cliente nessa primeira conversa. E muitas vezes, na tentativa de compreender rapidamente a situação do orientando, nós acabamos fazendo dezenas, às vezes, sei lá, quase uma centena de perguntas sobre as profissões, perguntando sobre matéria favorita, sobre quais os cursos a pessoa pensa ou já pensou, qual a faculdade, quais as instituições que a pessoa quer estudar, perguntas sobre o mercado, sobre a família, enfim, são várias perguntas. E aí, no final da sessão, quando a sessão termina, nós temos uma grande quantidade de informações que nem sempre geram uma compreensão real da demanda que a gente vai ter pela frente. E com o tempo, eu fui percebendo que ter esse número grande de quantidade de perguntas na entrevista, às vezes não gera a conexão necessária com o nosso cliente. Eu fui percebendo também que a qualidade da entrevista não depende dessa quantidade de perguntas que a gente faz. Então, não é um inventário grande que vai ter um bom resultado. A qualidade da entrevista inicial depende de fazer perguntas que ajudem, de fato, orientando a refletir sobre aquilo que realmente importa em seu processo de tomada de decisão. Por isso eu quero compartilhar essas perguntas que eu faço e aqui com vocês, para que você possa também qualificar a sua entrevista inicial em orientação profissional de carreira. Não significa que essas perguntas vão resolver o seu processo de orientação profissional de carreira. Significa que elas vão ajudar você a abrir alguns caminhos importantes para a compreensão da demanda da orientação profissional de carreira, tá bom? Só antes de apresentar aqui essas perguntas, eu quero fazer um pedido para você. Curta esse vídeo, compartilhe nos grupos de profissionais que eu sei que você participa e deixa aqui o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, também se inscreva, tá bom? Muitos profissionais acreditam que a entrevista inicial ela vai servir para descobrir diretamente qual é a profissão que a pessoa pretende seguir. Mas essa costuma ser uma demanda mais superficial. Então, tentar questionar para a pessoa várias coisas até ela chegar ao nome de uma profissão fica muito superficial. Porque quando alguém procura, né, a orientação profissional, raramente ela vai trazer apenas uma dúvida sobre uma profissão. Geralmente ela traz dúvidas sobre si, dúvidas sobre o seu processo, sobre como foi construída essa dúvida, sobre como ela chegou nessa insegurança. Normalmente existem diversos conflitos relacionados à expectativa, insegurança, medo, pressão, histórias que trazem esse processo de escolha. Por isso, boas perguntas elas não servem apenas para obter boas respostas. E perguntas muito diretas, muito objetivas, talvez elas vão matar a possibilidade de gerar um diálogo entre você e o seu cliente. Boas perguntas, elas vão ampliar a compreensão da situação problema, daquilo que o seu cliente vai trazer, tá bom? E as três perguntas que eu vou apontar aqui para você, elas vão te ajudar a entender um pouco mais amplamente. Então vamos lá, a primeira pergunta é o que fez você procurar orientação profissional nesse momento. Mas entenda, essa é uma pergunta simples e você já deve fazer ela no seu processo de orientação profissional de carreira. Mas ela vai ajudar você a entender um pouco mais da necessidade do seu cliente. Essa costuma ser uma das primeiras perguntas que eu faço, porque eu quero entender aquilo que está por trás
do processo de escolha, do processo de dúvida daquele cliente. E eu quero fazer com que esse cliente perceba que eu não estou perguntando para ele qual é a profissão que ele quer escolher, mas eu estou perguntando como é que eu posso te ajudar. Eu estou perguntando o que leva essa pessoa a procurar a orientação profissional nesse momento específico. Eu estou tentando compreender o contexto da demanda, porque o momento em que uma pessoa procura raramente é um momento aleatório. Geralmente vai ser um momento em que essa pessoa está passando por alguma dificuldade relacionada à escola, ao ensino médio. Talvez ela tenha acabado de prestar um vestibular e está com dúvida ainda mesmo tendo prestado. Talvez ela tenha abandonado um curso, talvez ela esteja vivendo um processo de transição, talvez tenha sido pressionada pela família a estar ali. Então, eu não estou perguntando qual é a profissão que você pensa em escolher, mas eu estou perguntando o que te fez vir até mim nesse momento. Talvez ela esteja nesse processo de se perceber, de perceber que a dúvida vem aumentando, que a dúvida vem crescendo ao longo dos anos, e muitas vezes a resposta para essa pergunta pode revelar alguns elementos fundamentais para você compreender a situação. E olha, aqui eu acho super necessário conversar com o nosso cliente de forma mais ampla. Então, por que agora? O que gerou? O que te fez? Quais são os medos? Não estou perguntando, pressionando para que aquela pessoa já tome uma decisão na primeira sessão. Mas olha, o que te trouxe aqui nesse momento? Por que não antes? Por que não depois? Me fala um pouquinho. Não raro acontece que a principal dificuldade apareça logo nessa fala. Então, eu não quero saber, olha, você veio por obrigação, você veio por uma necessidade. Não, eu quero saber o contexto da dúvida, tá bom? Quando o orientando responde, geralmente eu procuro escutar com atenção, busco aprofundar aquilo que parece relevante, tá bom? Então, tenta pontuar. Eu aprendi com um supervisor de estágio, quando eu fiz faculdade, no estágio de clínica, que a gente tem que pensar algumas falas e algumas palavras que o nosso cliente fala para tentar aprofundar. E entender o porquê ele veio até mim naquele momento vai ajudar a gente aprofundar na dúvida, tá bom? A segunda pergunta, olha, o que mais tem dificultado a sua decisão nesse momento? Então, o que mais dificulta? Então, por exemplo, quando eu faço essa pergunta, essa pessoa vai para um nível mais profundo quando ela diz assim: olha, eu até queria fazer faculdade de direito, porém eu descobri que o profissional do direito no Brasil hoje é muito desvalorizado. Bom, e aí você vai aprofundar: desvalorizado em que situação? Em que dimensão é esse desvalorizado? Quem te falou que é desvalorizado? Claro que você não vai fazer um interrogatório com a pessoa, mas tentar pincelar, ou pensar, melhor dizendo, aquilo que a pessoa traz como aquilo que está por trás, como entrelinhas da sua resposta. Muitas pessoas elas chegam dizendo que elas estão em dúvida, mas estar em dúvida é uma descrição da situação, não é necessariamente uma explicação do problema. Por isso, eu estou em dúvida, mas em dúvida como, em dúvida por quê, em dúvida em que situação, o que gerou essa dúvida. E quando eu pergunto sobre a dificuldade, às vezes ela traz, olha, a dificuldade é porque eu tenho medo de ir embora e eu quero fazer uma faculdade que não tem na minha cidade. Então, é isso que você tem que aprofundar com o seu cliente. As respostas, elas são extremamente variadas. Alguns vão falar de medo de errar, outros vão falar de medo de mudar de cidade, outros falam de expectativas familiares, alguns já demonstram uma insegurança com as suas próprias capacidades. E outros ainda têm dificuldade porque gosta de muitas coisas ao mesmo tempo. E até aqueles que não sabem nada. A dificuldade geralmente não é escolher entre muitas opções. Geralmente a dificuldade não é porque eu não sei o que fazer, porque eu não sei o que faz direito, o que faz o médico, o que faz o psicólogo, o que faz o pintor, o que faz o músico. Não, isso é só aquilo que está na superfície da dúvida. Então, é por isso que a gente tem que ir no mais profundo. Isso faz muita diferença na condução do processo, quando você tenta aprofundar com aquela pessoa, pensando, buscando aquela dúvida que ele não falou, mas que ele deixou nas entrelinhas. Por isso, perguntas mais abertas. Uma outra pergunta que eu faço, e aí eu faço do meio para frente da sessão, depois que eu vejo que a pessoa já está mais confortável ali comigo,
Depois que eu percebi que aquele orientando, que aquele cliente, ele já conseguiu falar as primeiras coisas comigo, às vezes eu nem faço nessa primeira, eu deixo para fazer na segunda, ou então no finalzinho para ele pensar, para a gente conversar na segunda, que é como é que você imagina a sua vida daqui a 10 anos? E complemento, qual é o problema que você quer resolver das pessoas daqui a 10 anos? Isso significa que o nosso cliente, muitas vezes, ele é surpreendido porque ele pensa no que ele quer ser daqui a 10 anos, mas ele não pensa qual problema ele quer estar resolvendo daqui a 10 anos. Então, vamos lá. É uma pergunta, duas perguntas em uma, né? Digamos assim. Como você se imagina daqui a 10 anos e quais os problemas da sociedade você pretende estar resolvendo daqui a 10 anos? Isso vai tirar o foco imediato da profissão, ele vai tirar o foco do vestibular, imediatamente, porque eu não estou perguntando como você se vê no vestibular, como você se vê, você acredita que você vai passar no vestibular? Não, eu estou perguntando como é que você se imagina daqui a 10 anos, quais problemas sociais você pensa em resolver. Então, por exemplo, lá na escola que eu trabalho com o pessoal do ensino médio, geralmente eu faço uma fala de encerramento do ano com eles, e eu sempre pergunto assim, olha, quando você daqui a 10 anos já tiver formado, já tiver a sua empresa, já tiver atuando, já estiver no mercado de trabalho, qual o problema que as pessoas vão te buscar para resolver? Que, por exemplo, quando eu tenho uma enxaqueca, eu vou até o médico neurologista para tratar essa enxaqueca. Então, eu levo esse problema da enxaqueca para ele. Quando eu tenho um problema de contabilidade, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda, eu não sei fazer. Eu vou lá e é o contador que faz isso. Quando eu tenho um problema de saúde física, eu tenho uma dor na perna, eu vou lá no fisioterapeuta, é esse problema que ele vai resolver. Então, daqui a 10 anos, esses problemas que eu quero estar resolvendo. Então, você vai tentar levar essa pessoa a pensar na escolha do estilo de vida que ela quer ter. Escolher o contexto de trabalho, pensar nas possibilidades de futuro para além do nome da profissão. Então, a superficialidade nós vamos encontrar na internet, a superficialidade nós vamos encontrar num bate-papo entre amigos. Por exemplo, eu quero ser médico porque médico é a profissão que mais ganha bem no Brasil, que é o que as pessoas mais pensam, mesmo não sendo, né, especificamente a medicina a profissão mais rica. Mas eu quero ser psicólogo porque eu gosto de ouvir as pessoas. Isso é na superficialidade, então nós temos que ir na profundidade. Quando o orientando começa a imaginar, e olha, eu trabalhei na minha tese de doutorado uma questão muito legal que é o pensamento por conceitos e a escolha profissional. E para pensar por conceitos precisa imaginar, né? A imaginação, ela gera uma expectativa de futuro. E essa expectativa de futuro faz a pessoa ir pesquisar mais sobre a profissão, faz você, como orientador, ter que pesquisar, entender, usar as ferramentas, entrar nos sites da faculdade para entender melhor. E aí você vai aprofundar na imaginação desse cliente, mas uma imaginação fundada na realidade, uma imaginação que seja real, uma imaginação que tenha fundamento real, né? Outras pessoas elas vão falar de liberdade, vão falar de coisas que elas valorizam, vão falar de coisas que elas gostam, de equilíbrio entre vida e trabalho, vai falar de impacto social, enfim, tá tudo bem a pessoa responder sobre tudo isso, mas desde que você consiga trazer isso para um processo de imaginação com lastro na realidade, tá bom? Se você quer utilizar essa pergunta ou essas perguntas na sua entrevista, você precisa fazer essas perguntas não em forma de sequência e não em forma de formulário, não em forma de questionário. É bom que você coloque elas nessas três perguntas em momentos diferentes. A primeira lá, o que fez a pessoa vir até você naquele momento, ela é no começo. Agora, a da imaginação é legal que seja no final. E as outras perguntas que você vai encaixando, elas têm que ir dando conexão e dando liga no processo, na conversa. Por quê? Porque ela tem que gerar um diálogo. E aqui vai uma sacada extra para você. A sacada extra é: peça sempre exemplos. Pergunte para ela, para a pessoa, algum exemplo. Então, olha, eu tenho medo de errar. Tá, me dá um exemplo do que significa medo de errar para você. Ah, eu tenho. O meu pai me pressiona muito. Me dá um exemplo do que seu pai fala para você. Ah, eu quero ganhar bem. Me dá um exemplo do que é ganhar bem para você.
tá? Me explica o que é ganhar bem. Aí você vai tentando aprofundar, investigar a situação de forma concreta, investigar a emoção que está por trás, o pensamento, a experiência que existe, tá bom? Só a título de exemplo, uma vez eu atendi um jovem e ele falou assim para mim: eu quero fazer direito, né, fazer faculdade de direito, porque eu tenho juízes na família, tenho médicos na família, e eu acho que direito é uma profissão de status e que eu vou conseguir sair da faculdade e no primeiro ano já tá ganhando por volta dos 30 mil. Aí eu até, assim, eu me controlei na hora, mas eu até me assustei e falei: 30 mil por quê, né? Bom, vamos investigar. Não vou questionar. Lastro de realidade, dado de realidade. Falei: tá, me exemplifica quem são as pessoas que você conhece que hoje é advogado e ganha 30 mil reais por mês no primeiro ano. Ele não conseguiu, ele falou do tio que é juiz, ele falou do outro amigo do tio que é promotor, que não faz sentido quando você pensa no seu primeiro ano de formado, que foi o que ele trouxe para a realidade, para a sessão, né? E aí, então, para não quebrar essa expectativa dele, porque pode ganhar 30 mil? Pode, claro que pode, qualquer profissão, mas é provável? É muito improvável que isso vai acontecer. Então, aí nós fomos fazer pesquisa, eu pedi para ele fazer tarefa de casa, uma técnica chamada Shopping das Profissões, e ele teve que pesquisar o salário das profissões. Aí ele chegou percebendo que um advogado no início de carreira, o valor médio é de 2 a 4 mil reais por mês. Aí que ele foi colocando lastro na realidade, foi colocando o pezinho na realidade. Mesmo assim, ele continuou com a ideia de escolher o direito, porque ele queria ser advogado, ele queria chegar no nível que o tio tinha chegado e assim por diante, tá bom? Outra dica importante é prestar atenção não apenas no conteúdo da resposta, mas a forma como ela responde, se ela se retrai, se ela se contrai, se ela se fecha na mesa, se você está fazendo atendimento online, se ela foge o olhar de você, se ela não olha, se na hora ela foge, muda de assunto. Então, algumas respostas, algumas formas de resposta demonstram mais facilidade, mais tranquilidade, outras não, outras demonstram um carregamento, um peso, uma insegurança, um medo, né? Então, eu preciso que você esteja preparado para ler as entrelinhas, tá bom? Por fim, um erro bastante comum é acreditar que existe uma pergunta mágica capaz de revelar tudo sobre o cliente. Não existe essa pergunta mágica, tá bom? Quando a gente fala de pergunta, a gente tem que saber conduzir não só a pergunta, mas também a resposta. Conduzir a resposta significa tirar insights daquilo que a pessoa está falando e gerar mais perguntas, gerar mais diálogo, gerar uma luz de uma técnica que você pode aplicar, um teste que você pode fazer exatamente naquele momento para ajudar aquela pessoa a responder aquela pergunta de forma mais qualificada. E, por fim, nenhuma pergunta isolada vai ser capaz de resolver a complexidade que é o processo de escolha profissional, né? Então, às vezes você vai ter que fazer não uma pergunta, mas uma bateria de instrumentos, uma bateria de perguntas e respostas para chegar numa conclusão e às vezes no final nem chega a uma resposta. Às vezes a escolha da pessoa é não escolher naquele momento, tá bom? Uma boa escuta, mesmo que com perguntas muito simples, um diálogo muito simples, vai produzir um processo de reflexão muito significativo. Eu tenho muito claro isso nos meus atendimentos, nos atendimentos dos meus alunos, dos cursos que eu ministro e também na faculdade e na minha pós-graduação. Se eu tivesse que resumir a entrevista inicial para você, o que você tem que fazer aqui, né? Além daquelas 3 perguntas, é claro que fazendo aquelas 3 perguntas, mais importante do que fazer boas perguntas, aliás, mais importante que fazer muitas perguntas, é fazer perguntas boas que ajudem aquela pessoa a compreender o que está por trás da história daquela dúvida. Essas 3 perguntas que eu compartilhei, elas não têm uma função de descobrir a profissão, elas têm a função de descobrir como é que aquela pessoa transformou o processo de escolha em um processo de dúvida profissional, tá bom? Ela tem a função de te ajudar a compreender quem é essa pessoa naquele momento da vida que ela está te procurando. Tudo bem? Bom, se você gostou desse conteúdo, eu sugiro que você curta, se inscreva no canal para que você não perca os nossos próximos vídeos. E se o conteúdo foi muito útil para você, compartilha no grupo dos seus colegas de profissão que eu sei que você tem,
para que a gente possa chegar cada vez em mais pessoas. E se você se interessou por algum desses conteúdos, quiser começar entendendo, dando os primeiros passos na orientação profissional de carreira, tem vários links aqui embaixo, desde curso, pós-graduação, formação, conteúdo gratuito, tudo para você dar o seu primeiro, o seu próximo passo na orientação profissional de carreira, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.